Cheguei aqui. Acho que já foi. Acho que já estamos. Graça e paz, meus queridos, como vocês estão? Aqui estamos. Espera aí que ele vai variar. Eu deixei ligado o som na janela. Eu também. Prontinho. Agora sim, depois que eu desliguei o som que eu deixei no retorno, eu fico meio tantã. Meus queridos, boa noite. Continuamos com o nosso especial da reforma. Hoje nós não temos o co-host para fazer a apresentação do convidado. Então, o convidado vai fazer a própria apresentação, porque o convidado hoje é o co-host das outras. Entendeu? Então, é um trabalho interno que nós vamos fazer hoje aqui no Nascido de Novo. Hoje nós vamos conversar sobre Spurgeon, sobre Calvino, sobre Lutero, sobre reforma protestante. Vamos continuar o nosso especial da reforma, essa conferência Nascido de Novo que está sendo tão gostosa para a gente. E hoje quem está aqui é o nosso querido Armando Marcos, lá do projeto, não vou falar que é Torre Forte, tá? Nem Torre de Vigia. É do projeto Castelo Forte. Armando já é conhecido de vocês há um bom tempo, né? Deixa só eu mostrar para vocês, lembrar vocês, vai acabar o presente do e-book, tá? Preciso avisar vocês, porque são os últimos dias que eu vou disponibilizar o e-book das denominações para vocês, tá bom? Então, corre, entra aqui. Mas vai acabar mesmo, né? Não é mentira, né? Não, vai acabar mesmo, porque não vai ficar até o final da avisar reforma, o pessoal, porque senão o pessoal pensa, não, fala que vai acabar e não acaba, né? Entendeu? Então, tá vendo? Esse cara que tá falando aqui, mexendo a boquinha na transmissão, tomando café, é o Armando. Aqui embaixo, olha, eles mudaram de novo. Aqui embaixo, você tem o link, nascidodenovo.com, conheça as raízes das denominações cristãs. Clicando aqui, você coloca seu nome, seu e-mail, número de WhatsApp, e você vai baixar aquele e-book com os principais movimentos protestantes, principais movimentos cristãos e as principais denominações, tá bom? Então, não fica marcando touca, porque vocês vão ficar sem o e-book. Aí não adianta chamar a Vanessa, porque eu vou deletar o e-book. Eu não vou deixar, porque a Vanessa ela fica com dor no coração, irmão. Aí ela pega e fica mandando no PV e-book para as pessoas. Não, se você não se cadastrar, você não vai baixar o e-book. Pô, é o mínimo que o pessoal pode fazer, né? Até porque com esse e-book aí, as pessoas podem ter uma noção real da história, né? Simplificada, obviamente, né? Não tem como a gente destrinchar tantas denominações que surgiram nesses últimos 5 séculos, mas dá para ter uma boa noção dos principais movimentos que levaram a gente a estar onde estamos hoje, né? Exatamente. Então, corram, tá bom? Porque, como eu disse, são os últimos dias, tá bom? São os últimos dias do e-book. Você vai ficar sem, tá? Tá aqui ele, ó. Esse e-book aqui, do infográfico colorido, bonitinho, dividido por eras, olha, pré-reforma, reforma protestante, reforma europeia, reforma inglesa, grande avivamento, o movimento evangélico moderno e os movimentos contemporâneos. E aqui você tem todos os cursos do Nascido de Novo. Deixa eu mostrar para vocês mais uma coisinha. A Vanessa agora ela deve estar querendo ter um troço lá, porque eu estou demorando, né? Mas vamos lá. Meus queridos, aqui na descrição também você tem aqui a vitrine dos e-books do projeto Castelo Forte, tá? E o Armando tem um presente para vocês aqui, que é o quê? Charles Haddon Spurgeon, do púlpito de Calvino, 2 sermões pregados em Genebra pelo príncipe. Fala um pouco desse e-book aqui para o pessoal. Isso, a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai citar vários e-books do Projeto Spurgeon e do Projeto Castelo Forte, e hoje a gente tem este em especial, que é um sermão, é um texto que a gente coletou, né, das obras de Spurgeon, que são 2 sermões que Spurgeon pregou em 1861, quando ele estava de férias. Ele estava viajando pelo continente europeu, eu vou falar um pouquinho depois, mais tarde, mas ele estava de férias e ele pregou na Catedral de Genebra, onde João Calvino exerceu o ministério dele entre 1539 e 1564.
E esse texto hoje ele está gratuito, então se você não tem esse e-book, baixe esse e-book, entre na vitrine do Projeto Spurgeon, do Projeto Castelo Forte, e esse e-book está gratuito para todos até amanhã, hoje e amanhã, para quem ainda for ver a live, e depois de amanhã volta ao preço normal, se bem que é um preço bem baixo, ele custa R$ 7,99, e aí você tem 2 textos, e você tem toda a história desses sermões, o contexto que o Spurgeon pregou, você tem imagens nesse sermão, a gente vai mostrar um pouco das imagens desse texto aqui, você tem a imagem essa capa é a foto do púlpito que João Calvino pregava em Genebra, e que Spurgeon também pregou desse púlpito. Então é um texto muito importante e é o nosso presente, um dos nossos presentes também para o público do Nascido que está acompanhando as nossas lives do Especial da Reforma. Só entrando um pouco aqui, nós sabemos que Spurgeon antes de começar, né, a sua preleção, nós sabemos que Spurgeon ele tinha muito aquela questão de dar glória a quem merece glória, que é o Senhor, né? Nós temos diversos relatos de Spurgeon onde as pessoas querem homenageá-lo, ou as pessoas querem impressioná-lo. Tem até o caso, parece, de um rapaz que pregou, né? Ele falou que estava para Spurgeon que estava nervoso porque Spurgeon estava lá e ele queria imitar Spurgeon. E Spurgeon puxou a orelha dele falando que ele tinha que imitar Cristo, que ele tinha que se preocupar com o que Cristo achava. Mas aí, como é que funciona essa questão? Porque Spurgeon, a gente tem relatos desses casos aí que ele se emocionou pregando ali no púlpito de Calvino. Lógico, gente, vamos ser sinceros, não tem como a gente... se eu tivesse a oportunidade de pregar onde um grande homem desse pregou, ou lá em Wittenberg, se eu tivesse condição de pregar lá, logicamente eu ia, né? Vocês sabem que eu sou chorão. Então, mas fala um pouquinho disso, você que conhece tanto a maneira de pensar de Spurgeon. Fala um pouquinho disso. Realmente, Spurgeon ele não tinha nenhum apreço especial por glórias humanas, né? Tanto é que a gente pode ver que no começo do ministério dele, ele se recusava a ser chamado de reverendo. Era um costume muito comum, e até hoje, né? Mas era um costume muito praticado nos dias dele, de denominar os pastores de reverendo, coisa que na igreja presbiteriana existe até hoje. E o Spurgeon ele se recusou de usar esse título. Por quê? Porque ele dizia que a reverência é só a Deus. Então ele ficou muito temeroso, ele tinha muito medo, de certa forma, de ter esse reconhecimento todo, porque ele conhecia a constituição humana dele. E esse relato que você falou, em relação a você ou a mim, eu imagino se eu fosse um dia, quem sabe o senhor permitindo, eu queria muito ir para Londres, visitar o tabernáculo, e também teria essa mesma emoção, de certa forma. E o Spurgeon, quando ele foi para Genebra, ele teve essa emoção muito humana, que mostra, de certa forma, o nosso lado, a nossa depravação total, no sentido de que a gente não consegue resistir a essas coisas. E o Spurgeon também não resistiu, de certa forma. Quando eu for falar da visita dele em Genebra, a gente vai ver que o Spurgeon ele fica todo emocionado, ele beija uma medalhinha. Então, assim, tipo, ele usa roupa de Calvino. Não decepciona, beijar a medalhinha, pô. Eu vou mostrar aqui. Então, quer dizer, a gente percebe que o Spurgeon, ele é humano, feito de carne, foi feito de carne como todos nós, né? Como fala, né, que Elias era como todos nós, né, e tal, né? Só que você tem a diferença de que a graça de Deus faz a diferença na vida dos seus eleitos, dos seus escolhidos, e que ela vai nos regenerando até o dia final. Então a gente deve perceber essas coisas com a sua distinção clara, de que a gente não idolatra essas pessoas e que mesmo assim elas são suscetíveis a esse tipo de tremor no coração, vamos dizer assim. De emoção, né? Sim. Bom, para quem não sabe, queridos, o nosso querido Armando Marcos, ele é um dos maiores especialistas em Charles Haddon Spurgeon. No Brasil, ele é o maior especialista na teologia, na vida, sobre o príncipe dos pregadores, o último dos puritanos. E, para quem não sabe, ele está em vias de se formar, ele só falta a parte do TCC aqui no Seminário Teológico Nascido de Novo. Então, em breve, será um bacharel em teologia. Né, hoje já azucrina todo mundo. Aí com o canudo aí que vai azucrinar todo mundo.
vou poder mostrar, né? Mas na verdade, essa palestra de hoje é um pouco já do que vai ser o TCC. Vocês podem ver que a estrutura que eu organizei é para mostrar as influências de Spurgeon, dos reformadores e como elas refletiram no ministério de Spurgeon. Já é, de certa forma, um pouco de como vai ser o TCC que a gente vai apresentar aqui no Nascido de Novo. Começamos? Pode, é com você. Filho. E assim, só antes alguns avisos, o pessoal que estiver aqui na live, não deixem de comentar aqui na live, curtir a live, compartilhar, ajuda nas métricas, ajuda a compartilhar esse conhecimento para mais pessoas, ajuda o canal a crescer também, as mais pessoas conhecerem o canal. Vocês não sabem a importância que tem às vezes um like. Um like ajuda muito, às vezes parece que é pouco, mas pro YouTube ele acaba armazenando esse tipo de informação e vai divulgar para outras pessoas que no futuro podem ver esse material e tantos outros materiais que o Nascido de Novo tem produzido, trazendo conhecimento teológico para muitas pessoas. E podemos começar. Pode colocar a apresentação? Eu fiz uma apresentação, eu vou fazer algumas leituras, até porque eu vou comentando, e o Raul vai comentando também sobre a vida de Spurgeon. Aí eu coloquei, esse é um desenho que eu fiz, é uma estátua de Lutero, que fica em Wittenberg. Eu peguei esse pedacinho do desenho e coloquei aí, né? Spurgeon, Lutero e Calvino. A gente vai fazer nessa apresentação, a gente vai pegar alguns textos de Spurgeon, nos quais ele pegou aspectos da vida de Lutero, em especial, e vamos falar um pouquinho sobre calvinismo, aquela famosa declaração do Spurgeon de que o evangelho é o calvinismo. Vamos destrinchar um pouco dela e vamos tentar tirar um pouco dos espantalhos que criam em cima dela. E também vamos falar um pouquinho desse sermão que a gente falou no começo. Ué, mas Spurgeon não morreu arminiano? Falaram que ele morreu arminiano? Coitado do Spurgeon, meu Deus do céu. Ele quase foi arminiano, vamos dizer assim, né? Ali, ó, nessa imagem, aí você tem as capas dos sermões. Vocês podem adquirir esses sermões naquela vitrine da Amazon. Lá você pode comprar tanto esse sermão Lutero, a justificação pela fé, Lutero, a fé que opera pelo amor, exposição das doutrinas da graça, e você pode, até amanhã, adquirir gratuitamente o e-book do Púlpito de Calvino. 2 sermões pregados em Genebra pelo príncipe dos pregadores. Se Deus permitir e der graça, eu quero que muito em breve a gente tenha esse texto do Púlpito de Calvino impresso. A gente está pesquisando algumas formas de autopublicação, e aí a gente vai também disponibilizar esse texto para os nossos leitores, os nossos colaboradores e apoiadores do projeto. Pode passar. Peraí, deixa eu só achar aqui isso. Um pouquinho antes, só para contextualizar, né? Eu não vou falar. Esses sermões, eles não estão. A nossa exposição aqui, ela não está. Ela não está na ordem cronológica. Então, por exemplo, esses textos que eu vou comentar de Lutero, eles foram pregados em 1883. Depois, o texto da exposição das doutrinas da graça, ele foi pregado em 1861. E o Púlpito de Calvino também foi no mesmo ano, um pouquinho antes. Então, isso não está em ordem cronológica. A gente está em ordem temática. No caso desses sermões sobre Lutero, foram 2 sermões que Spurgeon pregou sobre a vida e obra de... Não sobre a vida e obra de Lutero, mas ele usou a vida e a obra de Lutero para falar sobre as doutrinas da graça, principalmente a justificação pela fé. A ocasião desse sermão foi quando ele pregou em dia 11 de novembro, foi nesse ano de 1883, comemorou-se os 400 anos do nascimento de Martinho Lutero. E no dia seguinte, o Spurgeon pregou 2 sermões. Ele pregou esse primeiro sermão, que tem esse desenho de Lutero, no Tabernáculo Metropolitano de manhã, e o outro sermão ele pregou de noite. Então foram sermões especiais, vamos dizer assim. Ele não repetiu o sermão? Ele muito raramente repetiu algum sermão. Eu acho que, olha, ele repetia muitas frases, ele repetia muitas formulações, mas sermões inteiros, eu nunca achei um sermão repetido do Spurgeon. Igual, não. Pode ser que ele tenha. É bem capaz de ele ter pregado sermões parecidos quando ele viajava durante a semana para pregar em outros lugares e tal, mas realmente nas publicações era uma coisa que ele tinha muita preocupação de como ele pregava e publicava semana após semana os sermões. Era uma preocupação do Spurgeon não repetir, porque senão as pessoas iam ler um sermão hoje, ler um sermão amanhã. Ele não queria ter essa repetição, ele queria pregar
todo o conselho de Deus. Então, quando você vê as obras de Spurgeon, ele prega sobre quase todos os sermões, os textos da Bíblia. Mas ele pregava serialmente ou não? Não. Não. Muito raro. Algumas vezes, assim, ele pregou expositivamente quando você junta todo o material e você separa. Então, assim, você vê que ele pregou muitos sermões em Mateus, Marcos, Lucas, em Gênesis, Êxodo, Provérbios, Cantar. Ele pregou mais de 80 sermões no Cântico dos Cânticos, mas sem contar os Salmos, né? Os Salmos ele praticamente expôs todos os Salmos, mas ele não fazia exposições como a gente conhece hoje. A gente está lá na nossa igreja há um ano vendo o livro de Jeremias. Mas quando você junta o material do Spurgeon, ele pregou quase todos os livros da Bíblia. É muito raro você encontrar algum texto que Spurgeon não tenha, pelo menos, comentado. Se ele não pregou, normalmente ele expôs aquele texto. E, no caso, pode seguir, Raul. Vamos falar um pouquinho sobre o primeiro sermão, o sermão que ele pregou de manhã, nesse dia, né? E no caso do Spurgeon, ele começa falando sobre a justificação pela fé. E ele começa dando graças a Deus, né, pela vida de Lutero. Tanto é que tem esse texto aí, né, que eu coloquei em destaque amarelo. Todos os textos que estão em amarelo são frases do Spurgeon. Ele fala: bendito foi esse dia, acima de todos os dias desse século. Que honra, pois concedeu uma bênção sobre todos os séculos subsequentes por meio do monge que abalou o mundo. Achei legal essa frase, né? O monge que abalou o mundo, de fato, né? O Lutero, quando a gente pensa na história dele, ele foi muito pequeno. Ele era um qualquer. Ele não era cardeal, ele não era um grande doutor da igreja. Ele acabou se formando em teologia, ele teve doutorado, mas ele não era um dos grandes, né, na época dele, mas acabou ficando grande. O seu espírito corajoso derrubou a tirania do erro que havia por tanto tempo envolvido as nações em sua escravidão. Toda a história da humanidade, desde então, tem sido mais ou menos afetada pelo nascimento desse maravilhoso garoto. Ele não era um homem absolutamente perfeito. Nós também não endossamos tudo que ele disse, nem admiramos tudo que fez. Mas ele era um homem sobre o qual o olhar da maioria dos homens deveria repousar. A gente percebe aí, né, que o Spurgeon ele exagera muito no Lutero, mas ele também, logo em seguida, ele dá uma... ele alinha, né? Ele volta pro planeta Terra. Porque assim, e é perceptível isso nos textos, em vários textos, não só nesse que o Spurgeon comenta sobre Lutero. O Spurgeon ele tinha bastante admiração pelo Lutero, tanto pela verdade que ele pregou, né, e tanto pela ousadia que ele teve de encarar a Igreja Católica Romana, de encarar os doutores da época, todos aqueles que se mostravam como adversários da palavra. Então ele tinha bastante admiração por essa firmeza do Lutero e, de certa forma, ele usou desses conhecimentos na própria vida dele. O Spurgeon ele também foi muito criticado, principalmente no começo do ministério dele. Quando ele chega em Londres, as pessoas acusam ele de charlatão, de fantasioso, acusam ele de arminiano. Muita gente acusou o Spurgeon de arminiano logo quando ele começa a pregar em Londres, né? E ele foi muito perseguido. Os jornais faziam tiravam graça dele, né? E ele, em Lutero, ele percebia bastante dessas coisas e usava muito da posição de Lutero como exemplo para a própria vida. Passa, Raul. Aí, no caso, o Spurgeon ele vai destacar a importância, nesse sermão, ele vai destacar a importância da doutrina da justificação pela fé, ensinada por Lutero, como a chave que abriu as portas para a reforma protestante. Tanto é que tem aquela famosa frase, né, de Lutero, de que, né, a justificação pela fé é a doutrina onde a igreja está firme, né? Se você tirar essa doutrina, a igreja cai. E... no caso, essa doutrina presente tanto no Antigo como no Novo Testamento enfatiza que a salvação é um dom de Deus recebido pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Aí o Spurgeon ele comenta: essa sentença, o justo viverá pela fé, produziu a reforma. Esta única semente, esquecida e escondida nas trevas da era medieval, foi trazida de volta, colocada no coração dos homens, cresceu pelo Espírito Santo de Deus, para no final produzir grandes resultados. E aí a gente tem que lembrar um pouquinho de como foi esse contexto da reforma protestante. O Lutero, ele vai para o mosteiro, né? Depois daquele famoso episódio da tempestade, no qual ele quase atingido por um raio, ele clama para Santa Ana, né? A Santa Ana, que seria a mãe de da Maria, né? Nossa Senhora, né? Para os católicos. E
ele entra no convento agostiniano. Só que no convento agostiniano ele não se conforma, vamos dizer assim, né? Ele não tem paz com Deus. Ele vive naquele sistema puramente medieval, daquele sistema de purgatório, de fazer penitência, de fazer obras para ser salvo. E ele odeia Deus nessa época, né? Ele vê um Deus que é todo maldade, que é todo punidor, que vê um Deus que está pronto para pegar Lutero a cada esquina. Ele não consegue perceber esse dom da fé. Ele não consegue ver que a fé justifica. Ele vai perceber isso quando ele começa a estudar a Epístola de Romanos. Justamente porque o Lutero ele estava no mosteiro agostiniano, o monge, o responsável por ele coloca Lutero para ensinar as escrituras. O cara lá que era o supervisor do mosteiro, não aguentava mais o Lutero. Pequei. Tanto é que ele teve uma hora lá que ele fala assim, pega de verdade, depois vem falar comigo. E aí ele pega e coloca Lutero para fazer o doutorado, para ele dar aula de escritura, de Bíblia. E aí quando você pensa isso hoje em dia, você pensa, que coisa mais comum, não é uma coisa óbvia para qualquer pessoa que está numa função, né, sacerdotal na época, estudar a Bíblia? Não era. Muita gente só aprendia, decorava as rezas católicas romanas, todas em latim. Eles faziam, né, todo o ritual, mas sem entendimento. Então, assim, não era uma coisa comum, tão comum assim, todo mundo ler a Escritura. O Lutero ele tem acesso ao Novo Testamento grego, principalmente a edição de Erasmo, e ele começa a estudar o Novo Testamento, e quando ele começa a fazer, ele faz exposições sobre os Salmos, e depois ele vai fazer exposições sobre Romanos. Quando ele começa a estudar Romanos, quando ele chega no capítulo 3 de Romanos, ele começa a perceber, essa fé me justifica, né? Ele não entendia como a fé podia justificar, né? Porque para ele, a questão da justificação era mais uma questão de condenação do que de vida, né? E quando ele percebe que o justo vive pela fé, aí para ele abre a luz do evangelho. Só que no caso dele, ele ainda está no meio de todo o contexto medieval, no qual ele ainda está disputando sobre as indulgências. Ele vai demorar um pouco, ele começa a perceber essas doutrinas evangélicas lá por 1515, 1513, 1514. Mas só depois, quando tem a 1517, que ele prega as 95 teses, e ele começa a realmente disputar com os católicos romanos, né, a hierarquia católica, que ele começa a se aprofundar nesses temas. Tanto é que em 1520, 1521, ele começa a escrever textos como a nobreza cristã e o cativeiro babilônico da igreja, no qual ele começa a realmente desmontar o sistema católico romano. E nessa época que as doutrinas, essa justificação pela fé somente fica muito forte na mente de Lutero. Ele começa a perceber que tudo que era feito no catolicismo naquela época era um sistema de obras que teria que compensar e que teria que usar as obras do mérito, do banco de méritos da igreja para ser salvo. E também tem todos os mediadores e tal, né? Não era só a Cristo, né? Tinha Maria, tinha os santos. E ele começa a desfazer tudo isso só com a questão da justificação pela fé. Vai comentar alguma coisa, Val? Não, tô. Então, aí no caso desse sermão, vou destrinchar um pouquinho do sermão. Nesse sermão, o Lutero explora, né, o significado. O Spurgeon vai falar sobre o justo viverá pela fé. Ele fala que a fé, que significa, né, o justo viverá pela fé, que a fé é concedida para a justiça. O homem só é justo aos olhos de Deus quando exerce a fé em Cristo. Então, essa justificação acontece num momento só. Ela não é um processo. Na época de Lutero, tinha esse entendimento de que você nunca poderia estar plenamente justificado, porque você era pecador. Então, você nunca ia estar conseguindo realmente ter paz com Deus, independente dessas obras. E o Lutero ele vai entender isso, e o Spurgeon vai aplicar isso. A fé transforma a vida. A fé em Deus não apenas justifica o pecador, mas também transforma a sua vida, conduzindo a uma vida justa e santa. A fé que justifica, ela dá a base para a santificação, ela dá a base para que você possa viver uma nova vida, porque essa fé que justifica, ela vai olhar para o alvo, que é Cristo, ela vai olhar para a obra de Cristo, e essa obra de Cristo ela vai ser aplicada na vida do crente por meio da ressurreição, que Jesus está ressurreto e intercede por nós diante de Deus Pai. Então tem todo esse sistema. Óbvio, aqui estou simplificando, nem o Spurgeon nem o Lutero vão simplificar tanto, mas só para a gente correr aqui com o texto. A fé é contínua. A vida cristã é uma jornada de fé contínua. O crente deve viver diariamente pela fé, confiando em Deus em todas as circunstâncias. A justificação, ela acontece num momento só. Então, o crente, quando ele crê em Cristo, ele é justificado diante de Deus Pai. Esse momento, ele acontece de uma vez.
A gente não consegue sempre saber em qual momento que isso aconteceu. Mas você não tem esse processo se repetindo. O que vai acontecer é o processo da santificação, que vai livrando o crente das consequências do pecado, mas não total, né? Tanto é que isso aí realmente só nos novos céus e na nova terra, com a ressurreição, né, quando estivermos em novos corpos e tal. E o Spurgeon ele vai destrinchar cada um desses pontos no sermão. Passa. Aí, uma das coisas que eu destaquei bastante desse texto do Lutero é que, do Spurgeon, que ele considera Lutero um grande exemplo de coragem no conflito teológico, algo que a gente tem que sempre ter em mente hoje em dia. Eu vou destacar depois que não é uma coisa intransigente, no sentido de você não ter uma certa... você não vai ser... você não vai entrar na briga teológica por entrar na briga teológica. Você vai ter um alvo específico e você vai ter considerações. Mas aqui eu vou ler o que o Spurgeon fala. Ele fala: Lutero viveu pela sua fé. E, portanto, aquele que de outra forma poderia ter vivido tranquilamente, denunciou o erro furiosamente, como um leão ruge em cima de sua presa. Os tempos precisavam de um líder firme, com a certeza e fé que fizeram de Lutero o que ele é durante todos esses anos, apesar de suas muitas dores e enfermidades. Ele era um titã, um gigante, um homem de calibre mental e físico, esplendidamente forte, mas a sua vida e força principal estava em sua fé. A fé de Lutero se prendeu à cruz de Nosso Senhor e não seria movida dele. Ele acreditava no perdão dos pecados e não podia se dar ao luxo de duvidar. Ele lançou a âncora na Sagrada Escritura e rejeitou todas as invenções de clérigos de todas as tradições dos pais. Aqui, nesse ponto, eu acho interessante, porque a gente falou um pouquinho disso nas outras lives, e acho que a gente vai falar um pouco também depois, que Lutero ele era muito firme. A gente percebe que Lutero ele foi designado por Deus como um homem certo para a hora certa. Mas ele, obviamente, o Spurgeon já falou antes, né, que a gente não aceita tudo que Lutero fez sem julgamento. O Lutero, principalmente depois de 1530, eu vejo, quando eu estudo a vida de Lutero, eu vejo que ele tem uma queda... Ele vai ficando cada os revoltado, cada vez mais ranzinza, cada vez mais rabugento. Tanto é que ele briga com todo mundo, briga com os Zwinglio, briga com os calvinistas, briga com os judeus. Então, assim, a gente percebe que ele não vai ser sempre firme, mas que nesse tempo ele era o homem essencial para levar tudo isso adiante. Porque se Lutero tivesse caído, se Lutero tivesse aceitado todas as ofertas para que ele mudasse o que ele estava falando, e se ele tivesse caído na Dieta de Worms, provavelmente a Reforma Protestante teria passado muito rapidamente, como todos os outros movimentos antes da Reforma também não tiveram muita vida longa. Ou talvez não, talvez Deus tivesse levantado outras pessoas, como estava levantando os Zwinglio na Suíça, mas realmente, quando a gente percebe hoje, a gente vê que Lutero foi essencial. Mas também Lutero, ele teve também que o que aconteceu com ele, Deus é tão perfeito que colocou ele exatamente no momento certo da história, quando a sociedade estava em mudança, né? Então Deus é tão perfeito que uns anos antes fez aparecer a prensa, coisa que não existia, que é a internet de hoje. Sim. Entendeu? Então, tantas mudanças aconteceram, existia um fervilhar aí intelectual que estava acontecendo, e isso foi bom para ele, porque outros do passado tentaram fazer isso, mas por causa da época acabaram, logicamente, morrendo, né? Muitos. E mesmo antes, e mesmo na época do Lutero. Lutero estava vivo, né? O Wycliffe foi morto na Bélgica. Você teve vários mártires nessa época. Então, assim, realmente o que você falou é verdade. Muitos vieram, muitos foram, mas Lutero estava no momento certo, na época certa. Que faz parte da providência de Deus de ordenar todas as coisas de acordo com a sua vontade, né? Pode passar, Raul. Aí, falando um pouquinho mais do sermão, né, o Spurgeon ele vai falar, né, que a fé é superior às obras e sentimentos. Spurgeon critica a ideia de que a salvação pode ser alcançada por obras, sentimentos ou experiências religiosas. A fé em Cristo é o único fundamento seguro para a vida cristã. De fato, tanto Lutero e todos os outros, até calvinistas e arminianos em algum ponto, eles vão sair, eles não vão dar crédito para as obras. E obras, a gente pode dizer, né,
tanto obras, no caso, né, de boas obras, de fazer práticas piedosas, quanto no caso de sentimentos, se sentir pecador o suficiente, se sentir pecador demais, se sentir pecador de menos. Então isso é uma coisa que Spurgeon tinha experiência nisso, né? O processo de conversão de Spurgeon mostra que ele ficou muito confiante em em todas as percepções que ele tinha antes, e quando ele se converte, ele ainda tem que lutar um pouco para ter a fé firmada realmente em Cristo, sabe? Mesmo que quando ele converte, mas ele não foi logo imediatamente perfeito em todo o entendimento que ele teve, mesmo que ele fosse um prodígio, né? Mas isso a gente vai falar depois. A fé é a fonte da vida cristã. A fé é comparada à respiração. Assim como a respiração é essencial para a vida física, a fé é essencial para a vida espiritual. Ela é a fonte de força, alegria, paz, perseverança para o crente. O Spurgeon ele vai ressaltar bastante a fé nesse sermão. Ele ressalta mais a fé nesse sermão e depois ele vai falar um pouco das obras, da questão de como a fé opera de fato, né? Esse sermão Lutero sobre a justificação pela fé, é um poderoso testemunho do poder transformador do Evangelho. Ao explorar a doutrina da justificação pela fé, Spurgeon oferece aos ouvintes uma profunda compreensão da graça de Deus e da importância da fé na vida cristã. Obviamente, eu não estou lendo o sermão inteiro, né? São só algumas considerações. O pessoal depois pode ler o sermão na íntegra e fica aqui meu convite para que o pessoal adquira o sermão. E depois, no segundo sermão, que é o próximo slide, o Spurgeon ele vai falar um pouco sobre como a fé opera. Nesse primeiro sermão, o Spurgeon ele vai pôr as bases da fé, que a fé é fé somente, a justificação vem pela fé somente, a fé não é a base, a fé não é a base da fé. Isso acontece muito, mesmo hoje em dia, às vezes a gente fica muito preocupado em como ter a fé, né? E aí, nesse segundo sermão, o Spurgeon ele vai falar, né? Ele começa, né, falando nesse sermão, né, que a melhor homenagem que eu posso fazer para esse homem, Lutero, né, é pregar a doutrina que ele tanto estimava. E vocês, assim, salvos, também podem me auxiliar acreditando nessa doutrina, provando da verdade dela em suas próprias vidas. Aí ele tem um trecho, né, que ele fala: menciona o nome de Lutero, os escravos de Roma rangem os dentes. Esse mal-estar intenso prova o poder de Lutero. Eu achei engraçado esse texto, porque é o que acontece hoje em dia. Hoje, estamos aqui fazendo nosso especial da Reforma, né? Vai ver os canais católicos romanos, eles estão lá, batendo Lutero, Lutero é isso, Lutero é aquilo. E assim, se realmente tivesse superado, né? Se Lutero fosse tão... Se tudo que Lutero pregou tivesse sido tão superado como alguns católicos e alguns protestantes querem afirmar, de que não, as doutrinas da reforma já não são necessárias, porque tudo que Lutero intentou já aconteceu, não ia ter essa reação contra que acontece hoje em dia. Tudo bem que, às vezes, as pessoas têm uma ideia muito errada do que Lutero realmente fez, né? Mesmo os católicos romanos, às vezes, não entendem tudo que Lutero pregou e ensinou, né? E também a nossa fé não está baseada em Lutero. A gente está aqui falando especificamente de Lutero porque alguns personagens que a gente usou e o Spurgeon pregou, né? Aí o Spurgeon ele vai falar o que é a fé, né? Ele fala que não é apenas um credo. Repetir dogmas não significa ter a fé verdadeira. A repetição só pela repetição, né? A fé envolve uma confiança profunda e pessoal em Deus e em suas promessas. Fé é confiar em Deus. Significa descansar em Deus, em seus atributos e em sua palavra. É aceitar a Cristo Jesus como Salvador e confiar em sua obra na cruz. Esse termo aceitar Cristo, assim, a gente não usa ele muito no contexto reformado, né? A gente tem muito medo de falar de aceitar Cristo, mas é o que as pessoas vão ter que fazer, no sentido de que elas vão receber a Cristo, elas vão receber a obra de Cristo nas suas próprias vidas. Óbvio, né? A gente não está falando em apelos, mas o Spurgeon faz esse apelo geral em todos os seus sermões. E o Spurgeon ele fala: nós cremos em Cristo, por Cristo e sobre Cristo, aceitando-o por causa do registro que Deus nos deu acerca do seu Filho, né, de tudo que foi dito no Evangelho, de que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Aceitamos a indizível dádiva de Deus e recebemos Jesus como nosso tudo. Se eu quisesse descrever a fé ao Salvador em uma só palavra, eu diria que é confiar. E aqui essa questão importante de quando o Spurgeon fala, né, dessa questão de que não é só repetir o dogma, ele insiste muito no sermão que você pode ter os dogmas certos, mas não ter a fé certa, no sentido de que aquilo lá vira um credo que você repete, mas não vive de verdade. E assim, tudo isso que o Spurgeon prega nesses sermões e tudo que a gente vai analisar dos outros sermões, sempre tem como alvo Cristo e a confiança em Cristo.
Então a gente vai falar muito de doutrinas, a gente vai falar um pouquinho de calvinismo aqui, mas sempre lembrando que tudo que o Spurgeon prega é levando para Cristo, para que tudo isso seja para a glória dele. E toda a salvação, redenção, né? Próximo. Como que a fé opera? A fé gera amor. A fé em Cristo gera um amor profundo por ele e pelo próximo. Aqui nesse sermão, o Spurgeon está focando de como são os resultados dessa fé. A fé, sem obras, é morta. Então, assim, você tem tanta doutrina da justificação pela fé somente, mas a doutrina da justificação pela fé somente não está sozinha, no sentido de que ela não opera nada. Alguém pode ser salvo pela fé somente e imediatamente? Pode. Mas como, por exemplo, o ladrão da cruz, né? Só que o ladrão da cruz, ele foi um exemplo. Não é o exemplo para todos os casos, né? Aí, por exemplo, de obras depois, né? Aí tem aí, fé transforma a vida. A fé transforma a vida do crente, levando uma vida de santidade e serviço. Exemplo da vida de Lutero. A intensa atividade de fé de Lutero, ele não acreditava que Deus estivesse fazendo, ele não acreditava que Deus estivesse fazendo seu trabalho para que pudesse permanecer ocioso. O Spurgeon, ele foca muito aqui nesse ponto de que a fé não vai deixar ninguém parado. Essa fé que deixa a pessoa assim atuar em nada, e a fé que permite que a pessoa peque, como, né, quando fala, né, de que já que a gente está perdoado, a gente pode fazer o que quiser, não é a fé bíblica. Lutero fez... O hipercalvinismo tem isso também, né? Tem. Você tem que acreditar nas doutrinas da graça, senão você não está salvo. E também que você, não importa, você é salvo. Entendeu? Então. Eu não diria nem que isso chega a ser hipercalvinismo. Isso é mais antinomianismo, né? Essa questão de que, já que a gente não tem lei mais para seguir, então a gente pode fazer o que quiser. Porque o hipercalvinismo, ele vai focar mais na questão de que você não precisa chamar ninguém, porque Deus vai chamar, vai fazer a obra, né? Mas eu conheço muito hipercalvinista que tem esse pensamento. Então ele entende que como ele é salvo, ele não tem que se preocupar, porque ele crê em Dort, na Bíblia, e aí isso acaba dando como resultado até mesmo da maneira como o hipercalvinista age, de uma maneira muito fria, né? Sim. Não, mas isso a gente vai... Eu até destaquei esses pontos no próximo texto que a gente vai analisar. O Lutero, o Spurgeon falando, Lutero fez obras que teriam sido tributadas à força de centenas de pessoas mais modestas. Ele trabalhou como se tudo dependesse da sua própria atividade, e em seguida caiu de volta na santa confiança de Deus, como se ele não tivesse feito nada. Esse é o tipo de fé que salva o homem, tanto nessa vida quanto na que está por vir. Eu achei curioso, porque o Spurgeon, ele está pregando esse sermão em 1883. E o Spurgeon, ele é visto até hoje como alguém que trabalhou demais. Ele vai morrer novo até. E as pessoas, quando a gente estuda a vida dele, a gente percebe que o Spurgeon, ele fazia de tudo, esse homem não parava. Ele pregava, ele administrava, escrevia carta, fazia aconselhamento bíblico, ele cuidava de orfanato, de colégio de pastores, de distribuição de bíblias, de várias obras assistenciais, viajava, pregava e se matava, né? Ele foi se matando, só que assim... e isso tudo no meio de depressão, momentos depressivos, momentos alegres. A esposa dele às vezes estava melhor, às vezes estava pior. E quando eu escrevi isso, quando eu vi isso, né, que ele prega, eu senti como se o Spurgeon tivesse usando Lutero para se justificar, sabe? De não ser ocioso no reino de Deus. E ele vai comentar que Lutero trabalhou imensamente, ele não teve uma fé morta, né? Ele teve uma fé que teve bastante atividade. Ele vai falar, eu não destaquei, mas ele vai falar das caridades que Lutero fazia, de tudo que Lutero trabalhou, da vida doméstica que ele teve com a esposa. Então, esse ponto eu achei bem interessante. Próximo slide, o Spurgeon, ele continua. Nos dizem que Lutero ignorou boas obras. É verdade que ele não permitiria que as boas obras fossem tidas como meio de salvação, mas daqueles que professavam sua fé em Jesus Cristo, ele exigia uma vida santa. Lutero abundava em oração e caridade. Nesse duelo tremendo, ele se voltava ao Senhor e, confiando na sua onipotência, punha Satanás em derrota. Jovens, ora para que um Lutero surja de suas fileiras, como os fiéis receberiam de bom grado. Eu, que sou mais um seguidor de Calvino do que de Lutero, e muito mais um seguidor de Jesus do que de qualquer um deles, ficaria encantado em ver outro Lutero sobre a terra. Eu li isso, eu pensei, a gente fala isso até hoje, né? A gente tá fazendo as lives, né? A gente já falou, a gente fez a primeira live com o Magno Paganelli, né? O que o Lutero reformaria. A gente vai fazer outras lives falando sobre
como seria uma reforma hoje em dia, a gente fica nesse desejo, né, de que surja alguém que vá fazer alguma coisa, né? Eu acho que é um desejo natural, de certa forma, né? A gente vai trabalhando e a gente percebe que as coisas vão piorando, parece, né? Né, Raul? Uhum. Pode passar? Pode. Aqui, bom, a gente, com esses dois textos, eu encerrei o que o Spurgeon fala de Lutero, mas tem muito mais coisas que o Spurgeon ele comenta, ele usa muito Lutero como exemplo de várias situações, então é muito comum você ver citações de Spurgeon sobre Lutero em vários sermões. Aqui, eu vou começar a falar um pouco de Spurgeon e Calvino, mas não naquele sermão que está gratuito, repetindo o sermão, Púlpito de Calvino, que está gratuito na Amazon hoje e amanhã, dia 11 e dia 12. Nesse texto, a exposição das doutrinas da graça, ele pregou no ano de 1861. A igreja que Spurgeon era pastor tinha acabado de construir o tabernáculo metropolitano. O primeiro sermão do Spurgeon nesse novo edifício foi pregado no dia 25 de março. Poucos dias depois, nesse novo edifício, né, na quinta-feira, dia 1º de abril, o Spurgeon ele teve o que a gente chamaria hoje de uma conferência bíblica, uma conferência fiel do Spurgeon, sabe? Teve... A conferência fiel do Spurgeon, essa foi boa. Não, assim, o Spurgeon... O professor Heber estava lá também? Não sei. Com certeza, eu acho que olha, do jeito que o Spurgeon era desbocado, talvez o próprio Spurgeon, né? Mas contando um pouquinho da história, realmente, né? Quando o Spurgeon ele constrói o tabernáculo metropolitano, ele abre o tabernáculo nesse ano de 1861, sem dívidas. Ele fazia muita questão de construir tudo e não fazer dívidas para pagar depois. Então ele o Spurgeon pregou centenas de sermões, né? Tanto é que, cronologicamente, esse sermão ele é depois do próximo, né? Que a gente vai falar. Só que depois da viagem que o Spurgeon viajou de férias, justamente por conta da construção do tabernáculo, porque ele, né, tinha trabalhado bastante, né? Ele já tinha trabalhado sem férias durante 7, 8 anos, né? Mas o que acontece? O tabernáculo, quando eles construíram o tabernáculo, o Spurgeon fez questão de que ele tivesse como base doutrinária as doutrinas da graça. Então, quando foi a construção do tabernáculo, a pedra fundamental, quando foi colocada, eles colocaram a pedra fundamental com uma Bíblia, com a Confissão Batista de 1689, e quando foi construindo também, né, todas as bases eram reformadas, e quando ele fez essa conferência fiel do Spurgeon, foram 5 dias de pregações, nos quais cada dia tinha uma pregação específica. Então, no primeiro dia foi sobre a eleição incondicional, no segundo dia foi sobre a expiação limitada, sobre os 5 pontos, né, do calvinismo. E o Spurgeon ele faz uma exposição geral das doutrinas da graça no primeiro sermão da série. Pode passar, Raul. Esse texto também está na Amazon, né? É um dos que a gente também está vendendo lá. O Spurgeon, nesse texto, ele vai falar várias coisas, né, sobre essa exposição. Ele começa assim: pode ocorrer nessa tarde que o termo calvinismo seja usado com muita frequência. Não seja ele mal compreendido. Só usamos o termo pela brevidade. A doutrina que se chama de calvinismo não surgiu com Calvino. Creemos que ela surgiu do grande fundador de toda a verdade. Talvez o próprio Calvino tenha se baseado nos escritos de Agostinho. Talvez não. Ele se baseou muito nos escritos de Agostinho. Agostinho baseou suas opiniões, sem dúvida pelo Espírito de Deus, do diligente estudo dos escritos de Paulo. E Paulo os recebeu do Espírito Santo de Jesus Cristo, o grande fundador da dispensação cristã. Usamos o termo, portanto, não porque atribuamos qualquer importância extraordinária ao fato de Calvino ter ensinado essas doutrinas. Nós nos dispõíamos a chamá-las de qualquer outro nome se encontrássemos um pelo qual elas fossem melhor compreendidas, e o qual condizesse com a realidade. Nesse caso, esse texto não é a defesa do calvinismo. Esse é outro texto, mas ele é muito parecido com aquele texto da defesa. O Spurgeon, nesse texto, nesse sermão, né? Pode até passar o slide, Raul. Há muitos de nossos oponentes que, quando ficam sem argumentos, inventam e criam para si mesmo um espantalho, João Calvino, e então atiram todas as suas flechas contra ele. Não viemos aqui defender o seu espantalho. Atirem nele, queimem-o o quanto quiserem, se isso lhes convier. Oponham-se às doutrinas que jamais foram ensinadas e ralhem contra as ficções que, exceto em seus próprios cérebros, jamais existiram. O Spurgeon ele vai, nesse sermão, defender que o calvinismo, como ele é dito, ele contém as doutrinas do evangelho, como Spurgeon entendia, e que muito do que era falado sobre calvinismo, na verdade, era ficções. E o que
acontece até os dias de hoje. Muita gente, né, Raul? Muita gente Várias fala. vezes, quando a gente discute, se tiver algum irmão arminiano aqui que tá assistindo a gente, vocês são nossos irmãos, tá? Não são nossos primos nem nada do tipo, como alguns aí costumam dizer, tá? Mas quando a gente tem alguns irmãos despreparados que resolvem ir para o lado do debate, geralmente, quando eles não conseguem, eles viram, deixa de falar de doutrina, já solta. Ah, mas Calvino matou Serveto. Ah, sim. Entendeu? Então a gente vê que cria espantalho de que Calvino era um assassino, que Calvino era um tirano em Genebra. Calvino foi expulso de Genebra, por quê? Porque ele queria manter uma ordem na cidade, né? Como cristão, ele queria que os princípios cristãos fossem resguardados, e o conselho da cidade, que eram os governantes, não quiseram botar ele para correr, mas depois tiveram que ir atrás dele para trazer de volta. Tanto é que aquele livro que a gente tem em defesa da reforma, é justamente o Calvino tendo que defender a reforma protestante contra os católicos romanos, e depois, por causa daquela carta, o Genebra chama ele de volta, porque eles não tinham quem defendesse a cidade. E realmente é isso que acontece. Às vezes o Calvino ele é usado, e isso me incomoda. Usam Calvino para contra o calvinismo, usam o Spurgeon contra o calvinismo. E assim, vamos avaliar as doutrinas de acordo com a doutrina, não de acordo com quem prega a doutrina. Tanto é que eu concordo, assim, as pessoas se escandalizam muito com essa frase do Spurgeon, né, que o calvinismo é o evangelho, mas quando você entende que o Spurgeon está falando, ele não está falando que o calvinismo em si, que toda a doutrina, porque até o calvinismo não dá para ser... O calvinismo tem o calvinismo de Calvino, tem o calvinismo do Rentan, tem o calvinismo, tem vários calvinismos. Esquece uma coisa muitíssimo importante, que nós estamos no Brasil. O Brasil tem que ter aquela imagem do Messias, sem ser Cristo. Então, por exemplo, se o cara é calvinista, pronto, Calvino se torna o objeto de idolatria dele, é o homem perfeito, que nunca cometeu um erro na vida. Não, Calvino errou. Lutero, nossa, que o Lutero é o santo dos santos, nossa, caminha sobre as nuvens. O pé dele, ele é tão santo que os pés dele não tocam o chão. Não, ele tinha umas ideias totalmente erradas de diversos assuntos. Tá? Eu, pastor Raul, se você analisar minha vida, você vai ver que eu tenho ideias erradas de muitas coisas. E todos os teólogos são assim. Só que aqui a gente tem a gente tem na nossa cultura arraigada esse misticismo de pegar um e colocar ele como objeto realmente de idolatria, pessoal. Sim. Tá? Não, e notem, sabe, o Raul fica falando muito, não, porque eu criei o projeto Torre Forte. Mas uma das coisas que me fizeram criar o projeto Castelo Forte foi justamente para uma das coisas que me fizeram criar a Torre Forte. Eu percebi em mim que eu poderia ficar muito focado no Spurgeon e que isso poderia me trazer idolatria. Aí porque eu pensei, não vou ficar só no Spurgeon. Tanto é que a gente tem o projeto Spurgeon, a gente tem esse trabalho que eu acho muito... O Spurgeon foi o primeiro trabalho que eu comecei numa intenção de ajudar a pregação do evangelho. Então eu usei esse instrumento, vamos dizer assim. Mas eu comecei a traduzir textos de outros autores para não ficar focado no Spurgeon, porque é muito comum, a gente começa... quando a gente fica muito apaixonado, a gente começa a não ver os erros das pessoas, né? E aí é que mora o perigo, né? Pode passar, Raul, slide. No próximo slide, eu vou falar um pouquinho dos espantalhos que o Spurgeon vai rebater. Alguns são até polêmicos. O Spurgeon ele fala que um dos espantalhos era a condenação dos infantes, dos bebês. A acusação seria de que os calvinistas acreditam que todas as crianças vão para o inferno. A refutação do Spurgeon é que a doutrina calvinista não se pronuncia categoricamente sobre o destino de todas as crianças, mas a maioria dos calvinistas acredita que elas são salvas por graça divina. Na verdade, está errado. Essa acusação aí não é que todos os calvinistas acreditam que todas as crianças vão para o inferno. Os calvinistas, em geral, como eles acreditam na predestinação e na eleição, eles não... Hoje em dia é muito comum, não se afirma... uma criança morre, você não... Em teoria, doutrinariamente, a criança pode ter sido eleita ou não. Então, a questão de ter ido para o céu ou para o inferno, né? O Spurgeon, ele argumenta, ele cita autores nesse texto, ele cita John Newton, ele cita Augusto Topley, Topley, acho que é o nome dele. Ele vai citar vários calvinistas
do passado para afirmar que a grande maioria deles acreditava que as crianças morrendo na infância, elas são salvas por Cristo, por meio da redenção de Cristo. Como que isso acontece? O Spurgeon não fala, no sentido de que ele remete tudo isso à redenção de Cristo. Ele vai argumentar de que textos como aquele que Jesus fala, né, de que vem de mim, que as crianças, né, dos tais é o reino dos céus, né, que aquilo lá seria uma das comprovações de que as criancinhas são do reino dos céus. E que um dos argumentos que Spurgeon e alguns calvinistas também usam é de que a grande maioria dos... que Deus não ia perder, né? Que a grande maioria da população do céu é de crianças. Então é uma teoria interessante. Eu acho interessante a argumentação. Não é muito aprovada por todo mundo. Tanto é que no livro Pescadores de Crianças, o Spurgeon ele tem um sermão que ele faz essa argumentação com mais detalhes, e nesse livro tem uma nota da editora falando dessa questão de que não dá para, que nesse ponto o Spurgeon erra, que não dá para considerar do jeito que o Spurgeon considera, porque senão você teria dois níveis de salvação, né? Então você tem uma salvação que acontece para o adulto ou para a pessoa que está na idade da razão, e uma salvação que é para criança. Então, em teoria, seria melhor a criança morrer criança do que, né, com adulta. Então eu não vou entrar muito nessa questão, isso aí pode até ser discutido depois, mas é uma das acusações que o Spurgeon refuta, e que eu acho engraçado porque quando você vai ver autores antigos, realmente a maioria dos autores consideram, calvinistas, de que as crianças que morrem quando muito nenezinhas, né, estão no reino de Deus, por conta dessa questão de que vinde a mim, né, que Jesus fala de que as crianças são um texto bíblico, tá me fugindo de cabeça, um dos textos, né, que fala, né, que para se converter como criança, que dos tais é o reino dos céus, né? A outra acusação, que essa aí é uma acusação muito mais comum, é a acusação de que o calvinismo é fatalista. Então a acusação seria de que os calvinistas acreditam em um destino predeterminado sem livre-arbítrio, sem nenhum tipo de escolha. Os calvinistas, na verdade, eles creem na providência divina, mas não em um fatalismo cego. Deus age com sabedoria e propósito em todas as coisas. O Spurgeon ele até cita, né, de que alguns comparam o calvinismo com o Alcorão, de que você teria um destino cego, um destino fixado. Spurgeon ele argumenta de que a predestinação ela é certa. A soberania de Deus ela não pode ser impedida pelo nosso livre-arbítrio, né? Só que ela é uma providência de um pai amoroso. Então a gente confia que Deus faz o melhor em todas as situações. A gente não acredita que tem um destino final. Até porque se você acreditar num destino final sem a intervenção de Deus nele, acaba caindo no hipercalvinismo em alguns pontos. E um terceiro ponto que Spurgeon também acusa, vai, né, contra, é da reprovação incondicional. Que os calvinistas acreditam que Deus ordena as pessoas sem razão apenas por um decreto arbitrário, e os calvinistas afirmam que a condenação é resultado do pecado, não de um decreto arbitrário de Deus. Isso aqui entra um pouco naquela discussão de infra e supra. O Spurgeon argumenta de que, e vários autores vão argumentar, de que a eleição é incondicional para a salvação, só que a condenação ela vem como resultado dos pecados. Então, assim, você não vai poder. Spurgeon prega isso em outros sermões. Você não vai poder chegar no céu e falar assim: que Deus que não quis me salvar, a culpa é sua. E aí tem essa questão de livre-agência, responsabilidade humana e predestinação. O calvinismo ele não exclui a responsabilidade humana, ele exclui o livre-arbítrio, como se não tivesse nenhuma. O livre-arbítrio fosse sem nenhum tipo de como é que eu diria? Como se o livre-arbítrio estivesse fora de... quebrado, mas se ele é quebrado, ele não é livre. Exatamente. O livre-arbítrio ele estaria livre, ele não está livre, o arbítrio... É como Adão e Eva. Adão e Eva, eles tinham livre-arbítrio, mas eles no livre-arbítrio deles, escolheram seguir a influência da serpente. Sim. O próximo ponto, no próximo slide, é a acusação de que o calvinismo ele não prega o evangelho, ele é falta de pregação do evangelho. Os calvinistas não pregam o evangelho aos não convertidos. A refutação é que a história da igreja mostra que muitos dos maiores pregadores e evangelistas eram calvinistas. E aí tem diversos exemplos que o Spurgeon cita, como Lutero, Calvino, Whitefield e Jonathan Edwards, que são... Aí você tem William Carey, você tem vários outros que são calvinistas e que eles pregam o evangelho. Aqui é aquela questão clássica de que o calvinismo não é hipercalvinismo. O calvinismo, ele prega o evangelho porque ele acredita na necessidade da pregação de que somos ordenados a pregar o evangelho e que a salvação
está nas mãos de Deus. A soberania de Deus ela vai atuar por meio da pregação do evangelho. E aqui é um ponto fundamental, porque o Spurgeon ele é acusado de fullerista, de ser um dos seguidores de Andrew Fuller, que pregou que tem aquele texto dele, né, o Evangelho digno de toda aceitação. Os hipercalvinistas detestam o Andrew Fuller, porque eles acreditam que o Evangelho, já que Deus salva os eleitos, então Deus tem que fazer todo o processo de salvação, no sentido de que nós não devemos pregar. Assim, a gente prega e Deus escolhe, Deus salva. Mas que a gente não pode afirmar para o pecador chamar ele para o arrependimento. Afinal de contas, ele não sabe se ele é um dos eleitos. Então, por isso que as igrejas hipercalvinistas, elas acabam tendendo a ser igrejas muito pequenas, né? Porque não tem evangelização, né? Porque é uma coisa difícil, de certa forma, né, Raul? Além de não ter evangelização, eles ficam com aquela, né? Nós temos que tomar cuidado quem entra para a igreja, nós temos que tomar... Ou seja, desculpa para ficar na panelinha, né? Não, e assim, o Spurgeon ele argumenta de que justamente porque nós queremos no poder soberano do evangelho, que nós podemos pregar. Porque a gente acredita que Deus vai fazer a obra dele, que Deus vai chamar os seus escolhidos, que Deus vai usar a pregação para chamar aqueles eficazmente que vão ser parte do povo de Deus. Só que isso não vai acontecer sem a pregação do evangelho. Porque a pregação do evangelho é um dos meios ordenados por Deus para que esse processo ocorra. Ele pode acontecer de formas extra, vamos dizer assim, né? Você pode ter algum contexto em que você não tem uma pregação específica e a pessoa pode converter? Pode, mas não é o meio comum, entende? E justamente com esse espantalho que o Spurgeon ele acusa, tá o ponto 5, de que o calvinismo impede avivamentos religiosos. E a refutação é de que os maiores avivamentos na história da igreja foram liderados por calvinistas. Aí você tem o grande despertar dos Estados Unidos, você tem os avivamentos que aconteceram naquela época mesmo, em 1859. Então, assim, talvez não sejam os maiores, mas assim, você não tem... quando você lê sobre avivamentos, você vê que os avivamentos eles não estão desassociados da pregação calvinista. Então, assim, não é porque o calvinismo ele não impede a evangelização. Na verdade, ele é a força, quando entendido, né? Ele traz a força para que a gente possa pregar. Passa. Tô vendo aqui porque mandaram mensagem na hora da live. Vamos lá. Aí, o que acontece? Esse foi o texto do Spurgeon, óbvio, eu estou resumindo, o pessoal pode adquirir o sermão. Aí, eu peguei a defesa do calvinismo, que é o texto esse texto da defesa do calvinismo, ele aparece, é que eu não tive tempo de pesquisar se ele está em outro lugar, mas originalmente ele está na biografia do Spurgeon, a autobiografia que foi escrita pela Susana Spurgeon e pelo secretário dele. Aí ele tem a minha opinião particular que não existe tal coisa como pregar Cristo e ele crucificado, a menos que preguemos o que hoje em dia é chamado de calvinismo. É um apelido chamado de calvinismo. Calvinismo é o evangelho, a frase, né, que o Spurgeon ficou famoso. Uma das, né? E nada mais. Não acredito que podemos pregar o evangelho, senão... Aí é a distinção que o Spurgeon faz, né? Que a gente não pode pregar o evangelho se não pregarmos a justificação pela fé sem obras. Nem a menos que preguemos a soberania de Deus em sua dispensação da graça, nem a menos que exaltemos o amor eletivo, imutável, eterno, imutável e conquistador de Jeová. Nem acho que podemos pregar o evangelho a menos que baseemos na redenção especial e particular do seu povo eleito e escolhido que Cristo pegou na cruz. Nem posso compreender um evangelho que deixa os santos caírem depois de serem chamados e permite que os filhos de Deus sejam queimados no fogo da condenação depois de terem crido em Jesus. Tal evangelho eu abomino. Então, assim, a gente percebe de que o Spurgeon ele é contra, né, o que é chamado de arminianismo. Ok. Aí nesse ponto eu peguei umas falas do Phil Johnson. Phil Johnson é um dos colaboradores do John MacArthur e tem um texto, ele tem um blog famoso com várias citações de Spurgeon. Phil Johnson, ele diz assim: Spurgeon, apontando que o princípio no coração de toda a verdade do evangelho é o mesmo princípio que impulsiona o calvinismo, a salvação é do Senhor. A salvação é obra de Deus. Não é algo que fazemos por nós mesmos. Essa verdade que ele estava defendendo. Spurgeon não estava dizendo que deveríamos usar os 5 pontos do calvinismo da mesma forma que as pessoas usam nas cruzadas universitárias, quando tinha aquelas 4 leis espirituais. Então, assim, 5 pontos do calvinismo não é uma coisa para você pegar e empurrar a goela abaixo como se fosse aquilo lá, ponto simples. Ele não estava dizendo que tudo que você sempre fala é apenas sobre as doutrinas da eleição e reprovação. Você está pregando fielmente o evangelho. Então, assim,
Eu quis pegar essa citação do Phil Johnson, porque o Johnson ele é bem rígido. Ele é da turma do John MacArthur, mas ele fala que o Spurgeon não está associando. Quando ele associa evangelho a calvinismo, isso não quer dizer que você tem que falar de todos aqueles pontos e aqueles pontos não podem. Acho que é o que o Spurgeon tinha intenção. Quando ele fala de calvinismo, o Spurgeon, ele tá usando aquilo como um apelido fácil para dizer as doutrinas da graça. Então, quando ele fala de calvinismo, ele está pensando em soberania de Deus, em que Deus elege o povo, em que Deus salva as pessoas de forma eficaz, a redenção particular, que Deus não vai salvar o povo dele, que depois vai deixar ele se perder, porque Deus não vai exigir o pagamento 2 vezes, ele não vai exigir o pagamento da sua salvação em Cristo, e depois ele vai exigir o seu pagamento de novo. Então, assim, tem todas essas doutrinas que ele vai argumentar. No outro slide, o Spurgeon fala assim, a salvação vem do Senhor. Isso é apenas um apelido de calvinismo. É a soma e a substância dele. Se alguém me perguntasse o que eu quero dizer com calvinista, eu responderia: ele é alguém que diz a salvação vem do Senhor. Não consigo encontrar nas escrituras nenhuma outra doutrina além desta. Nesse ponto que ele está falando, não está falando só disso, né? É a essência da Bíblia. Ele somente é a minha rocha e a minha salvação. Diga-me qualquer coisa contrária a essa verdade, será uma heresia. Diga-me uma heresia, eu encontrarei sua essência aqui, que se afastou dessa grande, dessa fundamental, dessa verdade fundamental. Deus é minha rocha e salvação. Passa, Raul. No outro slide, eu vou falar um pouco da controvérsia do declínio, do downgrade, porque eu achei que era legal associar ao que ele fala na defesa do calvinismo, porque essa defesa do calvinismo foi feita na década de 1860. A controvérsia do declínio ela vai acontecer em 1886. O Spurgeon, note, é uma passagem de tempo, né? E o Spurgeon, quando ele começa a pregar, quando ele é novo, ele é visto como alguém antiquado. Ele prega essas doutrinas do calvinismo, do evangelho, né? Só né, de forma calvinista, mas ele já é visto como um pregador ultrapassado na época dele. Mas não tinha como negar que o ministério dele era muito frutífero, crescia e tal, né? Quando passa os anos, o Spurgeon ele fica muito estabilizado, né, como um pastor referência em Londres, né? Só que quando chega nessa época, na controvérsia do downgrade, essa controvérsia do declínio, que eu chamo de declínio, é a controvérsia do declínio teológico, vamos dizer assim, né? Era um liberalismo, que o nosso amigo Raul aqui tanto fala, que estava chegando na Inglaterra com grande força e estava invadindo principalmente as igrejas batistas. Muitas igrejas batistas, os pastores começaram a... Assim, era batista, batizava por imersão, mas não acreditava na divindade de Cristo, não acreditava na expiação limitada, não acreditava na suficiência das escrituras, e o Spurgeon ficou doido quando ele viu isso. E uma das coisas que o Spurgeon acreditava, o Spurgeon e os seus associados, é de que o rebaixamento das doutrinas essenciais do evangelho era uma das causas que estava trazendo esse enfraquecimento teológico. Nesse ponto, aí eu escrevi alguns pontos ainda do Phil Johnson. Spurgeon acreditava que o arminianismo estava errado? Sim. Ele afirma que o arminianismo que você descreve do calvinismo era uma das influências que levavam o declínio teológico geral. Ele acreditou que era um erro condenável? Não, ele deixou isso claro também. No auge da controvérsia do downgrade, alguns críticos de Spurgeon o acusaram de ser movido por uma agenda calvinista doutrinária. Então muita gente achou assim, é o calvinista velho falando de novo. Só que na realidade, não é realmente o modernismo que de fato que o Spurgeon odeia o modernismo. Não é o modernismo, né? Eles disseram. É qualquer coisa que afaste o seu calvinismo antiquado. Toda essa controvérsia é uma campanha furtiva contra o arminianismo. É isso que realmente incomoda Spurgeon. Ele acha que os cristãos modernos não são calvinistas o suficiente. E não era assim, de fato, tinha um pouco disso, mas não era só isso. Quando a gente vê no outro slide, o Spurgeon ele era bem duro contra o arminianismo, como uma heresia. O Spurgeon ele definia o arminianismo como uma heresia, mas não considerava os arminianos como inimigos hereges. Nesse ponto da controvérsia do declínio, mesmo que ele considere que o calvinismo, o abandono das doutrinas calvinistas, da graça, né, da soberania de Deus, da suficiência das escrituras, da expiação. Uma das principais coisas que eram ditas nessa época era que a expiação
era contra a doutrina da expiação. Essa doutrina da expiação sanguinolenta não é uma coisa, é uma coisa ultrapassada, coisa dos antigos deuses, isso aí não podia ter a ver com Cristo. Oi. Meu irmão. Agora, o que acontece? E o Spurgeon ele vai falar que não é o caso, entende? Ele firma fileiras com os arminianos quando nas questões essenciais. Tanto é que eu coloquei aí que ele tinha grande consideração por John Wesley. Eu estou tentando até hoje traduzir um texto do Spurgeon que ele fala muito bem do John Wesley, mas não da doutrina do John Wesley. Aí tem um texto que ele fala esse texto na revista dele. Aqueles que sustentam a verdade eterna da salvação, ainda assim, não veem tudo que queremos e abraçamos. Não são de forma alguma o objeto da nossa oposição. Nossa guerra é com os homens que estão desistindo do sacrifício expiatório, negando a inspiração das Sagradas Escrituras e lançando calúnias contra a justificação pela fé. A luta atual não é um debate sobre a questão de calvinismo ou arminianismo, mas da verdade de Deus versus as invenções dos homens. Todos os que creem no evangelho devem se unir contra esse pensamento moderno que é seu inimigo mortal. Spurgeon considera os arminianos evangélicos como seus verdadeiros irmãos e companheiros soldados, contanto que afirmassem a doutrina da justificação pela fé, o princípio da sola fide, a autoridade absoluta das escrituras e o aspecto penal da expiação de Cristo e outras verdades essenciais do evangelho. Então a gente percebe de que o Spurgeon ele não está lutando contra os arminianos em todos os pontos. Ele foi firme contra o arminianismo, ele não viu o arminiano no fim da vida, mas ele sabe distinguir o que é uma diferença teológica, uma heresia no sentido de que é um ensino errado, mas ele sabe distinguir que tem coisas piores do que o arminianismo, de certa forma, né? Na próximo slide, ele escreve ainda, na revista teológica dele, ele fala, certos antagonistas tentaram representar a controvérsia do downgrade como um renascimento da velha rixa entre calvinistas e arminianos. Não é nada disso. Muitos arminianos evangélicos estão sinceramente do nosso lado, quanto os homens podem estar. Não escondemos o nosso próprio calvinismo nem um pouco, mas esse conflito é por verdades que são comuns a todos os crentes. E nem numa nota dessa edição da Tiswardel and the Trauer, ele fala assim, nós nos importamos muito mais com as verdades evangélicas centrais do que com o calvinismo como sistema. Aí o Spurgeon vira arminiano, né, para alguns, né? Mas acreditamos que o calvinismo tem em si uma força conservadora que ajuda a manter os homens fiéis à verdade vital. E, portanto, lamentamos ver qualquer um que a tenha aceitado abandonando. Note, não quer dizer que o calvinismo é a única força conservadora, porque o Spurgeon ele afirma de que os evangélicos arminianos também podem resistir contra o liberalismo, mas ele consegue perceber que tem coisa pior do que o arminianismo chegando, porque o liberalismo ele vai destruir tudo, ele destrói tanto o calvinismo quanto o evangélico, né? O arminianismo. E caminhando para o final, Spurgeon em Genebra. Spurgeon em 1861, eu coloquei 61, mas é 60. Quando ele estava de férias no continente europeu, ele tirou as férias que eu falei, né, na época da construção do tabernáculo metropolitano. Ele viajou para a França, os Alpes Suíços e a Itália. Uma das passagens de Spurgeon nesse percurso foi para Genebra, onde Spurgeon foi convidado pelo Dr. Aubinet a pregar na Catedral de Saint-Pierre, onde Calvino exerceu seu ministério. Spurgeon considerou uma honra. Ele considerou uma honra pregar lá, né? E ele pregou um sermão de manhã e um sermão de noite. Aí o Spurgeon ele diz: não sou nada supersticioso, mas a primeira vez que eu vi a medalha moldada com o venerado perfil de João Calvino, eu a beijei, imaginando que ninguém haveria visto tal atitude. Fiquei enormemente surpreso quando recebi esse magnífico presente. Uma face da medalha encontra-se Calvino com um semblante desgastado pela doença e profunda reflexão, e na outra face um verso totalmente aplicável a ele. Ele permaneceu firme como vem naquele que é invisível. Essa sentença verdadeiramente descreve o caráter daquele glorioso homem de Deus. Entre todos os que nasceram de mulher, não existiu nenhum tão grandioso como Calvino. Nenhuma época antes dele produziu alguém igual, e nenhuma época após se encontra alguém oponente à sua altura. Na teologia, ele permanece sozinho como uma reluzente estrela, enquanto outros líderes e mestres giram à sua influência, à sua volta, em grande distância, como cometas que estão fluindo pelo espaço, mas nada comparados com a sua glória e permanência. A fama de Calvino é eterna por causa da verdade que ele proclamou. A gente percebe que o Spurgeon tá abalado aqui, né? Ele tá escrevendo ó a medalhinha que o Spurgeon beijou. Tá lá no e-book, né? Tem a face do Calvino e tem a face da inscrição, né? O Spurgeon ele não resistiu, né? Tudo bem, notem, eu não tô falando que o Spurgeon foi supersticioso. Mas onde estava essa medalhinha que ele beijou? Deram pra ele.
Ah, tá. Não, ele não tava lá, não era uma relíquia que tava lá, eles deram de presente. Tanto é que essa foto eu tirei da autobiografia que o Spurgeon, né, da autobiografia do Spurgeon. Na Que outra até foto, perguntaram se a autobiografia tem em português. não tem. Olha, eu tava falando com o pastor, né? O pastor Daniel Dides, ele falou comigo, ele me mandou uns vídeos sobre o Spurgeon. Ele comenta que não existe essa autobiografia em português. É um projeto que eu poderia pensar em executá-lo até, sabe, o Raul? Mas é muito longa, porque a biografia do Spurgeon são 4 volumes com mais de 1000 páginas cada. Então, assim, não Meu sei Deus. se. Assim, eu tenho lido bastante ela para poder fazer a minha biografia, mas não sei se compensa fazer a biografia, porque tem muita informação lá que assim, pro nosso contexto não tem muita relevância, sabe? Isso tornaria uma coleção cara, né, pessoal? Não, assim, pode, quem sabe um dia um Cláudio da vida não se empenha, mas assim. Aí você tem a foto da Catedral de Saint-Pierre, onde o Calvino exerceu o ministério dele lá, e aí nessa outra foto, o púlpito que Calvino pregou, tá lá até hoje. E o Spurgeon pregou nesse púlpito. O Spurgeon, nesse púlpito, ele pregou. Vai pro próximo slide. O Spurgeon, ele relata, né? Preguei na catedral em Genebra e achei uma honra permitirem que eu ficasse no mesmo púlpito que João Calvino pregou, naquele púlpito lá. Não creio que metade das pessoas me entendesse, mas elas ficaram muito felizes em ver e unir-se de coração à adoração na qual não puderam aderir com entendimento. Não me senti muito feliz quando me deparei com tantos paramentos, toga, essas coisas, né? Que me foram solicitados a usar. Mas o pedido foi feito a mim de uma maneira tão bonita que, concordando com eles, eu poderia usar até a tiara do Papa se eu pudesse pregar o evangelho mais livremente. Meus amigos genebrinos me disseram: nosso querido irmão vem de outro país e até nós. Quando um embaixador vem de outra terra, ele tem o direito de usar suas próprias vestimentas na corte. Entretanto, como demonstração de grande estima, ele às vezes é condescendente aos costumes do povo ao qual está visitando e usa as vestimentas locais da corte. Bem, eu disse, sim, isso eu irei fazer. Certamente, se vocês não se imporem mais como um pedido de símbolo de amor cristão, eu talvez me sinta como que usando um saco nessas roupas, mas será culpa de vocês. Era a bata de John Calvino, e ele me conectou muito a ele. O Spurgeon estava usando a toga do Calvino, então assim, tipo, o Spurgeon ficou totalmente emocionado com aquilo, né? Como qualquer um de nós, né? Cover do Calvino. Aí eu citei só tem algumas citações do primeiro sermão. Spurgeon pregou 2 sermões, um de manhã, um de noite. Ele pregou com intérprete, né? Claro. O primeiro sermão é sobre a libertação dos pecadores através do sangue de Cristo. Eu pus esse texto porque eu achei interessante, justamente para mostrar como que o Spurgeon, mesmo sendo calvinista, ele pregava o evangelho. Olha, aí os pedaços finais desse sermão. Meus irmãos, chegue-se a ele, a Cristo, com toda a sua angústia, porque ele é capaz de removê-la. Nosso Jesus é cheio de piedade. Ele está desejoso de salvar vocês. Se sua culpa for maior do que os céus, o mérito dele é ainda maior. Ainda que seus crimes sejam como as montanhas, ainda que você esteja carregado com todos os pecados da humanidade, o sangue de Cristo é suficiente para lavar todos eles. Se vocês tiverem coragem o bastante para lançar suas faltas sobre ele e descansar em seus braços, as promessas de Deus se cumprirão. O mar terá secado e o sol deixado de brilhar antes que ele rejeite uma alma que se apega à cruz. Meus conterrâneos, vocês ouviram João Calvino que desde esse mesmo púlpito, derramou torrentes de verdade a esta congregação. E deste mesmo púlpito, eu agora solenemente os exorto a olharem para Cristo. E se o fizerem, nesta mesma hora, vocês serão vistos como santos aos olhos de Deus. E é isso. Tem o outro sermão, né, que ele vai falar sobre a busca de Cristo, mas eu achei que cabia bem, né, encerrar. Na última folha desse slide, tem os textos, tem as 4 capas, né, dos sermões que a gente tá. Tem. As 4 capas, né, dos sermões. Lembrando que esse texto que eu li agora é desse último, né, do púlpito de Calvino, e os outros são que a gente leu, né, algumas exposições, estão todos disponíveis gratuitamente para serem adquiridos na Amazon, na nossa vitrine. E acho que é isso, Raul. Eu acho que é só uma breve, né, exposição desses textos que Spurgeon fala tanto de Lutero quanto de Calvino, para mostrar que a gente pode usar bastante coisa desses autores, de que a gente pode balançar quando a gente fica nessas homenagens, né, do tipo, nossa, né, olha o Spurgeon beijando a medalhinha, né, mas que nós possamos ver
e acreditar nas verdades do Evangelho de Cristo, que tanto Spurgeon quanto Lutero quanto Calvino pregaram, e que sejamos firmes nisso. São homens de uma outra época com uma outra atitude, né? Porque hoje a gente está vendo a igreja ser assolada por todo tipo de bagunça, né? E aí aquela história, a freira fugitiva sempre fala mal do convento. Aí a gente entende por que tanta gente reclama de Spurgeon. Spurgeon era exagerado, que Calvino era um ditador, entendeu? Agora funciona assim, se você não fizer o que a pessoa quer de acordo com o conhecimento dela, você se torna um ditador. Ó, eu tô vendo aqui nos comentários, né? Eu vi que o Júlio Souza colocou alguns textos, né, que eu não tava lembrando, né? Que, por exemplo, né, Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. O Spurgeon e vários outros autores usam esse texto aqui para falar dessa questão da salvação infantil. Mas, por exemplo, eu vi que o Júlio colocou assim: as crianças são de Jesus. Ok, são inocentes. Não, não é por causa disso. O Spurgeon ele vai alegar de que não é a inocência da criança. O Spurgeon, nesse ponto ele é coerente. O Spurgeon ele acredita na depravação total. Ele acredita que as crianças nascem em pecado, como dizem no Salmo 39, né? Ou 139. Mas ele vai fazer a diferenciação de que ela vai ser salva pela remissão de Cristo. Então, de alguma maneira misteriosa, essa criança está com Cristo, mas salva pela redenção em Cristo. Não é pela inocência dela. Primeiro que criança não é inocente, porque nós não estamos pecadores, nós somos. E você quer fazer um teste? Pega duas crianças de 2 anos, põe elas sozinhas na sala e dá um brinquedo só para uma e fica olhando de longe para você ver o que vai acontecer. Sim. Aí você vai entender se elas são pecadoras ou não. Sim, sim. Tá? Não, mas é só essa distinção, porque isso é uma coisa que, às vezes, até como presbiteriano, a gente tem que explicar, né? Porque, por exemplo, a gente tem o batismo infantil. O Spurgeon não concordava com o batismo infantil. Mas ele era batista, né? Então... Sim, mas eu digo assim, o batismo infantil não é porque a criança... A gente não tá batizando porque a criança é inocente, e nem para limpar ela do pecado. A gente batiza porque ela tá sendo incluída no pacto da graça, por conta da promessa de Deus, né, e tal. Não é exatamente por conta de uma pureza ou de uma pecaminosidade que está sendo lavada, entende? É um meio de graça que ela está participando na igreja. Agora, se ser salvo ou não, se ela é membro da igreja espiritual, é uma outra conversa. Sim, sim. Mas é isso. Já que nas outras lives eu tava reclamando que não podia falar, nessa eu tô falando demais até. Eu deixei você falar, livre, leve e solto. Não, assim, pode ser um pouco chato, né, de ler aqui, né, até porque, né, no fim das contas eu não sou pastor, né, tal, mas mas eu quis mostrar, fazer essa relação, né, e é uma coisa que eu quero depois até pegar esse esquema todo que eu demonstrei aqui, e depois com mais detalhamento, colocar no TCC para aqui para o Nascido. Acho que é um bom tema, né, Raul? Mas não, eu acho que vai ser muito bem feito, entendeu? Tá. Não, eu vi que o Júlio escreveu assim, eu não quis dizer que a criança é inocente no sentido de santa. Não, tá, ok. Eu só expliquei porque às vezes as pessoas podem entender essa questão como uma maneira errada. Mas acho que é isso. Bom, meus queridos. Acho que não deve ter nenhuma pergunta, né? E sim, porque não tem cérebro ainda completo, o raciocínio se a questão é madura, não é madura. Bom, queridos, é o seguinte, não se esqueçam de baixar o e-book das denominações, tá bom? Formação completa em teologia, isso é muito importante. Formação completa em teologia, você ela está com um desconto. Então, de 297 está por R$230 até o último dia desse mês, tá? Então, o link está aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça de baixar o e-book das denominações, lá tem todos os cursos do Nascido. Não esqueça de baixar o e-book grátis lá do Projeto Castelo Forte e dar uma olhada nos e-books, todos esses e-books. Deixa eu pôr de novo. Todos esses e-books aqui, ó. Então, Exposição das Doutrinas da Graça, Lutero, a fé que opera pelo amor, e Lutero, a justificação pela fé, tá tudo bonitinho lá na Amazon. Você pode comprar por um menininho desse tamanho, tá? Não cobre nem a despesa que o Armando teve com a equipe para fazer a tradução do sermão. Então, vamos apoiar, entendeu? Ó, você tá com a... eu ia falar se você tá com a...
Cadê? Deixa eu ver aqui. Ia falar se você está com a página da galeria aberta. O irmão está escrevendo uma biografia de Spurgeon? Estou já há algum tempo, na verdade. É aquela questão, né? Você tem tanta informação sobre Spurgeon de que é difícil. A minha previsão, se tudo der certo, é que a gente tenha esse livro do Spurgeon ano que vem. A gente já está no fim desse ano, né? Mas é só uma previsão. Porque, tipo. Só que o ano que vem é até dezembro do ano que vem. Exatamente. O cara tá lá, dia 1º de janeiro, te manda mensagem. Cadê? Vai sair o livro físico? Espero que sim. Eu tô pensando em colocar outros. Por exemplo, o Raul tá com a galeria aberta, né? Aí você tem. Eu coloquei aí tanto. Quem clicar nesse O Púlpito de Calvino pode acessar esse livro em e-book na Amazon. Se a pessoa não tiver o aparelho, pode ler no aplicativo no computador ou no celular. É só baixar o aplicativo da Amazon e ela pode ler o texto gratuitamente. E os outros textos lá da galeria, tem vários textos aí, né? Você tem vários sermões. Por exemplo, aquele texto ali, a eleição não desanima as almas buscadoras, por exemplo, que tá no começo da fileira ali. É um texto que vai falar que a eleição, ela não é para desanimar o crente a buscar o Senhor, mas na verdade ela é um incentivo. Aí o sermão, né, a exposição das doutrinas da graça, por R$ 2,99. Você tem ali a Bíblia provada e comprovada, também R$ 2,99. A maioria dos nossos textos, eles partem de R$ 1,99, no máximo chegando a R$ 7,99. Ali embaixo você tem o Pai das Luzes, que é o primeiro sermão que Spurgeon pregou quando chegou no tabernáculo em Londres, em 1853. Vários sermões de Natal. Tem o Cristo Nossa Páscoa, que é o sermão que faz parte daquele livro impresso. Tem vários textos aí que as pessoas podem. Assim, material teológico do Spurgeon tá cheio. Assim, tem ali o Liberdade aos Cativos, o sermão mais brasileiro de Charles Spurgeon, que o Spurgeon pregou. Ele pregou em Isaías, mas ele usou uma notícia de jornal, no dia 13 de maio de 1888, quando saiu a notícia lá na Inglaterra da libertação dos escravos no Brasil. Aí você tem o Justificação pela Fé também. Tem vários textos aí que as pessoas podem adquirir. Aqui o outro. O outro ali também. Uhum. Ou seja, tem muita coisa aqui, né? Tem bastante coisa. Tá, link tá aí embaixo, queridos. O link tá aí na descrição. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, por favor. Esse daqui também está gratuito para vocês, tá? O infográfico das denominações, tá bom? Então Sim. Não fiquem de fora, baixem, porque não vai ficar até o fim do mês. Uhum. Bom, então, assim, eu de minha parte, eu estou à disposição do que o pessoal precisar em relação ao Projeto Spurgeon, ao Projeto Castelo Forte, no que eu puder ajudar. O pessoal pode seguir as nossas páginas lá no Instagram, Projeto Castelo Forte, Projeto Spurgeon. Hoje a gente postou até hoje faz aniversário de morte, né, do Zwinglio. Hoje tem lá uma postagem sobre o Rico Zwinglio. Até coloquei o link da live do Lucas Gesta, né, também para quem quiser acompanhar o que a gente falou nessa semana. E já fica aqui no meu convite, o pessoal baixar o e-book, ele vai sair em breve, ele vai sair do ar, e já convidar o pessoal para as lives da semana que vem. Hoje, né, a minha live aqui do Nascido, mas semana que vem a gente vai ter a semana quase completa de lives. A gente vai ter live na segunda, na quarta, na quinta. Tô vendo aqui, né? A gente vai ter live com Pedro Azevedo, falando sobre a reforma e a educação. Vai ter live na quarta-feira com o pastor Francisco Macena, falando sobre o papado, o desenvolvimento do papado e a refutação dele na reforma protestante. A gente vai ter live com o nosso amigo Lourenço Estélio Rega, falando sobre a reforma da atualidade. Eu não tenho a menor ideia do que ele vai falar aqui. E temos a live na sexta-feira com o Luiz Alberto Rasselli, que é nosso licenciado aqui na Igreja Presbiteriana da Barra. Era o estagiário, então eu podia zoar ele falando que ele é estagiário, né? Mas agora não pode mais, porque ele é licenciado. E ele... Não, mas já, daqui a pouco ele já vai assumir a igreja dele. Ele vai falar um pouquinho sobre pregação expositiva na reforma, até os nossos dias. Então a gente tem bastante agenda para as próximas 2 semanas, na verdade. A outra semana também está bem cheia, mas é isso. Então é isso, queridos. Deus abençoe a todos. Vamos descansar, que amanhã é sábado, dia de trabalho. Aqui a gente vai trabalhar, e domingo é o dia do Senhor, é dia de culto, é dia de servirmos ao nosso Deus. Tá bom? Então é isso. Fiquem com Deus. Até tchau. Semana que vem, que continua o nosso especial da reforma. Terminar.